Betânia Oliveira de Andrade, OAB-MG, 150.884. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Excelência. Vossa Excelência tem a palavra por 15 minutos. Obrigada. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Na pessoa do desembargador relator, o desembargador Fabrício Fontoura, eu cumprimento aos demais desembargadores, bem como representantes do Ministério Público, demais advogados aqui presentes, serventuários. E, bom, Excelências, para contextualizar, o processo de origem, ele trata-se de uma ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, na qual foi requerido um medicamento chamado Ravulizumab, por um agravado, um jovem de apenas 19 anos que tem o diagnóstico de uma doença rara e debilitante chamada neuromielite óptica. Em decorrência do seu diagnóstico e da prescrição medicamentosa do Ravulizumab, foi feito o pedido administrativo junto ao plano de saúde. Como é de praxe, o pedido foi negado e, diante disso, foi ajuizada a ação originária. A ação foi ajuizada especificamente no dia 9 de outubro de 2023, tendo a liminar deferida, determinando que o plano fornecesse a medicação por um agravado. Insatisfeitos com essa decisão, o plano de saúde interpôs o presente agravo de instrumento, do qual nós estamos aqui para sustentar, sendo indeferido o efeito suspensivo. Então, Excelências, de forma bem breve, essa é uma contextualização, e o cerne desse agravo de instrumento é verificar se existia ou não doença pré-existente no ato da contratação do plano de saúde. Por quê? Caso se existisse a doença pré-existente, o que não existe, a gente vai aqui deixar isso muito bem claro, teria aí o período de cobertura temporária, onde o plano não é obrigado a fornecer alguns tratamentos. Porém, em ordem cronológica, eu vou explicar para Vossas Excelências o que aconteceu no caso do agravado e deixar patentemente demonstrado que não existia o diagnóstico de neuromielite óptica no ato da contratação do plano de saúde. Pois bem, o plano de saúde ele foi contratado dia 1º de fevereiro de 2023. E assim como acontece com a maioria dos pacientes que têm uma doença rara, e isso eu posso falar com muita propriedade, o agravado ele passou por um vasto itinerário terapêutico até realmente chegar no seu diagnóstico. O que aconteceu foi que, em meados de 2022, ele começou a ter alguns sintomas oculares, foi no oftalmologista, foi prescrito para ele simplesmente colírio, até então não tinha o diagnóstico de nada. Em agosto de 2022, ele teve um quadro de neurite óptica, frisa-se, neurite óptica, que é completamente diferente de neuromielite óptica, que é o diagnóstico atual do agravado. Em decorrência desse quadro de neuromielite óptica, também foi prescrito colírio, mas não houve mais nenhum tratamento. E já em março de 2023, sendo que em fevereiro de 2023 ele contratou o plano de saúde, em março de 2023 ele apresentou outros sintomas e procurou por uma neurooftalmo. Nesse período foi inclusive realizado um exame de ressonância magnética de crânio, não sendo constatado, não tendo nenhum diagnóstico. Fez o exame e não deu nenhuma alteração. Inclusive foi juntado o relatório médico no processo com essa informação, que o exame não tinha dado nenhuma alteração. E em março de 2023, ainda sem diagnóstico, a neurooftalmo encaminhou o agravado para o neurologista. Devido ao agravamento e o surgimento de novos sintomas, em maio de 2023, ou seja, já tinha 3 meses após a contratação do plano, o agravado ele precisou ser internado. E nesse momento da sua internação, em maio de 2023, que foram feitos alguns exames, especificamente no dia 9 de maio, que a gente tem o exame chamado aquaporina, o qual traz ali a questão do diagnóstico de neuromielite óptica. Ou seja, Excelências, ao contrário do que alega a parte agravante, a contratação do plano se deu em fevereiro de 2023 e o diagnóstico do autor de neuromielite óptica, que é a doença para a qual a ação de origem busca o fornecimento da medicação, só foi diagnosticada no dia 9/5 de 2023 por meio do exame de aquaporina. E tudo isso consta, todos os documentos constam no processo. É importante até frisar também que no ato da internação do agravado, consta que a internação dele se deu em caráter de urgência e os próprios médicos da parte ré
no ato da internação, colocam que ele, quando foi internado, ele não tinha déficit de força motora, não tinha déficit de sensibilidade, não tinha alteração de força nos grupos musculares. Em contrapartida, os principais sintomas da neuromielite são exatamente esses, a perda de força muscular. Ou seja, até mesmo ali na internação, que foi no início de maio, ele ainda não apresentava todos os sintomas da doença, ele ainda não tinha o diagnóstico em maio de 2023. Inclusive, nos próprios documentos juntados pelo plano de saúde, que é o agravante, consta nos documentos, eu coloquei isso nas contrarrazões, um ponto lá do diagnóstico que o médico do agravante, da parte agravante, colocou um ponto de interrogação. E por que tem esse ponto de interrogação? Porque ele não sabe qual é o diagnóstico. Isso é muito comum no meio médico, quando os médicos não conhecem o diagnóstico, de colocar um ponto de interrogação para suspeita diagnóstica, por busca de algum diagnóstico. Ou seja, estou sendo repetitiva para ficar muito claro, não tinha o diagnóstico até maio de 2023, sendo que a contratação do plano aconteceu em fevereiro de 2023. E a gente tem vários relatórios médicos, inclusive no processo, informando que o diagnóstico se deu apenas em maio de 2023. E a recorrente, o plano de saúde, alega que o agravado, ele ocultou na sua declaração de saúde a existência de doença pré-existente. Pois bem, excelências, eu peço vênia aqui para poder ler um trecho do que define a declaração de saúde de acordo com o documento juntado pela parte recorrente. E fala que declaração de saúde é um formulário que o beneficiário tem que preencher para informar doenças ou lesões pré-existentes que saiba ser portador no momento da contratação do plano. E ainda acrescenta, portanto, se o beneficiário toma medicamento regularmente, o agravado não tomar medicamento, consulta médicos por problemas de saúde, o qual conhece o diagnóstico. Nem os médicos, quando ele foi internado, conheciam o diagnóstico dele, porque ainda não tinha o diagnóstico, ou então fez exame que identificou alguma lesão, ele deveria sim informar que ele tinha alguma doença. Porém, como eu ressaltei aqui para vocês, anteriormente à contratação do plano, ele tinha feito uma ressonância magnética de crânio, que é o exame solicitado até o momento, e não tinha dado nada. O único exame que trouxe o diagnóstico de neuromielite óptica se deu em 9 de maio de 2023, ou seja, após a contratação do plano, que foi em fevereiro. E aí, o Ministério Público, com a devida vênia, manifestou no presente recurso, falando, opinando pelo provimento do recurso, falando que existia doença pré-existente, tendo em vista esse quadro de neurite óptica em agosto, mas aí é importante a gente esclarecer aqui uma coisa. Neurite óptica é diferente de neuromielite óptica. Neurite óptica é um dos sintomas da neuromielite, tá? Então, o primeiro ponto é esse. A doença pré-existente, ela deve ser informada para uma doença que existia na época, para um diagnóstico que existia na época. E por meio dos documentos está fartamente demonstrado que o diagnóstico de neuromielite óptica só aconteceu em maio. E além disso, caso vossas excelências entendam pela existência de doença pré-existente, o que a gente só diz aqui para argumentar, porque não é o caso, a gente tem que a cobertura parcial temporária, ela só é devida para doenças que existiam na época. E se existia alguma doença na época, era a neurite óptica e não a neuromielite óptica, que são doenças diferentes. E um outro ponto também que a gente precisa ressaltar é que, de acordo com os relatórios médicos, a ausência da medicação e devido aos surtos e à gravidade da doença, essa doença pode levar o autor à perda de diversas funções, como hoje em dia, inclusive, ele já está na cadeira de roda, precisa de ajuda de andador ou cadeira de rodas para se locomover, então pode ter aí a perda das forças musculares, perdas de funções, pode levar à cegueira e pode levar, inclusive, ao óbito. E na própria internação, quando o agravado foi internado, o agravante coloca que era um caso de urgência. E em casos de urgência, a Lei 9656 de 98 informa que deve sim ser atendido. O paciente deve ser atendido no caso de urgência. Inclusive, ao estudar para fazer essa sustentação, eu notei que esse é o entendimento do TJDF, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, falando que em casos de doença pré-existente, deve sim ser fornecido o tratamento diante da urgência da situação. Inclusive, eu cito aqui o acordo 175-2932. E por fim, excelências, em relação a essa questão da doença pré-existente, a própria Lei 9656 também de 98 fala que é vedada a suspensão de assistência à saúde ao beneficiário quando não existe um procedimento prévio junto à ANS, porque a ANS regulamenta, por meio da resolução
162 de 2017, que, diante da suposta existência de fraude por não comunicação de doença pré-existente, o que não aconteceu nesse caso, mas apenas para argumentar, a ANS precisa abrir um processo administrativo para averiguar isso primeiro antes de suspender os serviços. A própria ANS, por meio dessa resolução, deixa claro que não pode acontecer a suspensão dos serviços antes de ocorrer um procedimento administrativo junto à ANS, e isso não aconteceu em momento algum. Então, recapitulando, em relação a essa questão da ausência de doença pré-existente, a gente tem que o contrato foi celebrado em fevereiro de 2023, o agravado apresentou sintomas oculares, tratando-se apenas com colírio. O agravado apresentou em agosto de 2022 o quadro de neurite óptica, o que é diferente de neuromielite óptica. O agravado fez ressonância magnética antes da contratação do plano e não deu nenhuma alteração. Somente em maio de 2023 que houve o diagnóstico de neuromielite óptica após a realização de exames. Portanto, não existe doença pré-existente. E caso vossas excelências entendam pela doença pré-existente, a gente tem aqui que o caso ele é de urgência, sob pena aí de perda de funções e até mesmo de óbito do agravado. Então, o tratamento deve ser fornecido mesmo em eventual caso de cobertura parcial temporária, e não houve nenhum processo administrativo da ANS para investigar suposto fraude na declaração de saúde. Passado essa questão da doença pré-existente, excelência, a gente deixa muito claro aqui que não existiu doença pré-existente, mesmo se existisse, o agravado ele está no período de urgência, ele está em situação de urgência, devendo assim ter o seu tratamento garantido. Então, passada essa questão, eu vou rapidamente falar aqui sobre a questão da comprovação científica, que foi também levantada no recurso, de forma bem breve. Por quê? Para a neuromielite óptica, antes não existia nenhuma medicação, mas atualmente existem apenas 2 medicações para o tratamento da doença, sendo que uma delas é a medicação objeto da presente demanda, que é o ravulizumab. O medicamento já consta em bula para neuromielite, ou seja, o fato de constar em bula por si só já demonstra a existência de evidências científicas e, consequentemente, o preenchimento aí da Lei 14.454 de 2022. Apesar de não ser objeto aqui do agravo, eu tenho o pesar de informar que o medicamento do autor do agravado, né, no juízo de origem, ele está atrasado, porque ele deveria ter realizado a infusão dia 9 agora de abril, e o plano ainda não entregou, e acredito que aguardando o julgamento de hoje, mas a saúde não espera. Infelizmente, a doença muito menos. E assim eu agradeço a atenção de todos, venho pedir aqui o desprovimento do agravo de instrumento para que seja mantida a decisão liminar e, consequentemente, o fornecimento do medicamento para o agravado. Obrigado, doutora. A palavra ministra, relator, desembargador Fabrício Bezerra. Senhora presidente, eu cumprimento a ilustre advogada que muito bem expôs a situação fática, jurídica, normativa do presente caso, e com uma clareza singular, né, que muito tempo não se vê. Registrado aqui minha admiração, todavia, naquilo que objeto dessa ação, o que aconteceu que, conforme consta nos autos e no meu voto, e no prontuário de internação hospitalar, que o paciente, infelizmente, esse é daqueles casos que a gente sofre em ter que enfrentar, mas é o nosso papel, é a nossa obrigação, é a nossa função, né, no contexto jurídico. E ele foi internado e foi diagnosticado com neurite óptica. Aí, abro aspas, paciente com queixas fraqueza nas pernas 5 dias, associada a dor na coluna lombar e torácica. Refere-se que teve um episódio semelhante há 4 meses, com resolução espontânea. Refere que teve diagnosticado neurite óptica, com perda visual completa à esquerda em agosto de 2022. Associado a esse quadro de perda de força, refere-se quadro de retenção urinária e plenitude vesical. Nega a febre, náusea ou vômito, queixa de dor em região de nuca. Aí vem uma coisa que na medicina que os médicos usam, que é o hipótese de diagnóstico. Tá? Essa doença é uma doença degenerativa, neurológica, e ele estava tratando com um neurologista. Inicialmente ele foi um oftalmologista. Lá ele foi consultado e foi medicado com colírio, que já é sim um medicamento, que não foi informado. Em seguida a essa internação, em seguida a esse fato, o pai, no dia 1º de fevereiro de 2023,
faz o registro, inclui a criança no plano de saúde Bradesco como dependente do seu genitor. E preenche a ficha dizendo que não a todos os itens contidos na declaração de saúde. O que, em agravo, o que eu estou dizendo, é da desobrigação de fornecimento da medicação, porque há a declaração nos autos, né, e quando da internação, da existência dessa hipótese de diagnóstico, que já é o suficiente para se fechar um diagnóstico. E, na conclusão médica, o único diagnóstico possível, ele colocou, né, desmielinizante CID 37.3, solicito parecer da neurologia. Já encaminhou então, isso foi em agosto de 2022. Para, em seguida, obviamente, depois de fechado o diagnóstico, ele ser incluído num plano de saúde. E, diante de um quadro desse, ele correu e fez um registro. Porém, depois de internação que a criança veio sofrer. É uma criança com 17 anos, 11 meses, que ainda andava, hoje já tem informação que a evolução dessa doença aqui é trágica, hoje ela já está em uma cadeira de roda, mas, infelizmente, o plano de saúde está apontando lá a internação, trazendo o documento e a declaração da existência desse diagnóstico, né? Então, por essa razão, eu estou conhecendo e provendo o agravo do instrumento, jogando prejudicado o agravo interno, né? E assim que voto, inclusive... Obrigada. Como voto, primeiro vogal, desembargador Getúlio de Moraes Oliveira. Senhora Presidente, eu peço ainda para a Diretoria adotar o posicionamento do Ministério Público no agravo do instrumento. A incursão probatória parece-me talvez um pouco prematura. A ilustre advogada sustentou que conhecimento se deu posteriormente. É possível que sim, é possível que não, mas caberá ao juiz escolher essa prova. Até lá, eu creio que devemos proteger a criança em face da existência de um contrato, que pode até amanhã se revelar falso, mas há um contrato. E Humberto Teodoro Júnior, de quem tem a honra de ser amigo e trabalhamos juntos, eu era datilógrafo nas audiências dele, ele resume até hoje o que o senhor examina, né, para a concessão de liminares em casos tais. Ele resume toda a doutrina, todas as jurisprudências em apenas 2. Perigo da demora e fumaça de bom direito, ou vestígios de bom direito. Vestígios existem porque existe um contrato que está valendo por enquanto. E o perigo da demora é muito evidente. Portanto, eu nego o provimento ao recurso. Muito obrigada, desembargador Getúlio. Eu peço respeitosa venia ao ministro relator para acompanhar a dissidência inaugurada por Vossa Excelência. Proclamo o resultado, agravo de instrumento, conhecido e desprovido. É o voto, por maioria. Obrigada, doutora. Boa tarde. Muito obrigada, excelências. Uma boa tarde a todos.